Eu acho que bom, agora sim. Bom dia, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, aqueles que estão assistindo em casa pela internet, que o Espírito Santo também, do Brasil ou do mundo. Muito bem, meus irmãos, o horário está um pouco avançado, mas eu gostaria de fazer a nossa meditação da Palavra de Deus hoje. Algumas pessoas pediram que eu repetisse, porque não puderam estar na Igreja de Botafogo há 2 ou 3 semanas atrás. No domingo à noite eu fiz um sermão ali sobre a busca, os desejos da vida. Então aqueles que assistiram, infelizmente terão que assistir de novo. E quem não assistiu, eu estou cumprindo aqui a minha promessa, tá bem? Nós temos sempre o desejo permanente daquilo que nos falta. Isso é uma coisa que Platão já dizia. Estamos sempre em busca, em busca, em busca, em busca, e essa busca parece que nunca termina. E por falar nisso, eu gostaria de tocar com vocês num livro mais polêmico da Bíblia, o livro do Eclesiastes. Eu acho que a tampinha é daqui. Eu vi aí no banco, agora eu deduzi. O livro do Eclesiastes é, para mim, na Bíblia, um livro dos mais difíceis de interpretar. Fala-se muito do Apocalipse, mas o Eclesiastes, para mim, é mais complicado. Imagine mesmo quem conhece a Bíblia há muitos anos, quando você lê o Eclesiastes, ele parece ser, assim, um manual de pessimismo. Se eu começasse um sermão aqui na igreja, e o visitante chegasse pela primeira vez, e eu dissesse só as frases do Eclesiastes assim, e parasse ali, ele saía e não voltava mais. Quer ver que eu estou certo? Não no sentido que você não vai voltar mais, mas que o Eclesiastes é complicado? Abra a Bíblia comigo no livro de Eclesiastes, livro do sábio Salomão. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, muitos já podem pegar no celular também. Capítulo 1, verso 2. Eclesiastes 1, verso 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Se eu falasse isso aqui, muita gente desanimaria. Você é acostumado a incentivar o seu filho. Meu filho, estude bastante, trabalhe para que você tenha sucesso na vida. Aí chega a Bíblia e fala assim que não aproveita nada, não adianta nada. Trabalhar para quê? É a mesmice de sempre. Quer ver um texto pior? O que normalmente se comemora na igreja? O nascimento de uma criança ou o falecimento de um membro? Nascimento de uma criança. Pastor Zanella, na sua experiência de pastor, já teve uma vez que vocês fizeram uma festa porque morreu alguém? Mas olha o que diz a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1 em diante. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Credo, credo. Melhor o dia... Você que está em casa acompanhando, preste atenção no que está escrito aqui. Melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Vamos fazer o contrário agora. Agora vamos comemorar o dia que você morrer e vamos fazer mais ou menos quando você nascer. Mas vai piorando. Verso 2. Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. Pois naquele lugar se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz bem o coração. O coração dos sábios está na casa do luto e dos vivos na casa da alegria. Já pensou? Galera, vai ter um velório hoje na igreja. #tô nessa. Mas vamos ser honestos, não é isso que está dizendo o texto aqui? Sim ou não? Eu não estou inventando, eu estou lendo. Como é que a gente resolve isso? Então, gostaria de falar um pouco com vocês, nessa nossa busca por algo, a respeito de uma comparação entre Salomão e os chamados filósofos do pessimismo. Eu vou me concentrar especialmente em Nietzsche e Schopenhauer. Eu sei que alguns, talvez, que estão assistindo de casa, ou mesmo aqui, se surpreendam. Talvez você imaginaria assim, eu nunca esperaria escutar um pregador na igreja falar que vai dizer de Nietzsche e Schopenhauer. Eu ouço de Nietzsche na faculdade, mas numa igreja, num sábado de manhã, com Bíblia aberta, o que esse camarada pode pegar de Nietzsche que ele vai levar para o púlpito? E o que ele pode concordar com Nietzsche? Agora eu vou até surpreender. Nietzsche, segundo os melhores
intérpretes dele, era ateu. Alguns pensam que ele não era bem ateu. Ele falou da morte de Deus, assim diz Zarastutra, o anticristo. Nietzsche proclama a morte de Deus. E Schopenhauer também era ateu, filósofo ateu, os dois alemães. E tem outros que eu podia citar aqui. E vou começar o meu sermão dizendo que eu concordo com esses filósofos. Os filósofos do pessimismo, só para você saber quem são, eu não sei porque não está funcionando aqui, eu não sei se... Eu finjo aqui e você passa... Testar? Testei. Agora foi. Não, tinha dado certo aquela hora. Eu apertei que ele foi. Volta para mim, por gentileza. Isso. Vamos ver se vai funcionar. Ok. O Eclesiastes, como eu falei com vocês, é um livro complicado. O próprio nome em hebraico é Kohelet. Kohelet vem de Kahal. Kahal é assembleia, povo. E o Kohelet é o que prega na Kahal, o que prega na assembleia. O Kohelet é um pregador. Eles traduziram por Eclesiastes, de igreja. Só que o livro dificilmente parece uma palestra, uma pregação. Já falei com vocês do pessimismo do Eclesiastes. Agora vamos aos filósofos do pessimismo. Os filósofos do pessimismo, chamados filósofos trágicos, foram filósofos que começaram a existir a partir do século XIX em diante, como Schopenhauer, Kierkegaard. Schopenhauer pega o século XVIII ali, Kierkegaard, Nietzsche. Você tem até escritores modernos como... Nossa, agora fugiu. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa era um pessimista. José Saramago, outro pessimista. Nós temos vários pessimistas. A escola de filosofia pessimista, em outras palavras, é uma escola maiormente fundada por ateus. Clóvis de Barros é um filósofo pessimista. É fundada por ateus que são honestos com o ateísmo deles, a ponto de dizer, não compensa o estilo de vida que nós temos. Nem todos dizem exatamente assim, porque mesmo na igreja, você sabe que você vai encontrar 4 adventistas, às vezes com uma opinião diferente um do outro. Então, na escola pessimista também, você vê, às vezes, Nietzsche criticando Wagner. Quem é da área da música, Wagner era um pessimista. Nietzsche critica Wagner, mas aprendeu com Wagner. Nietzsche critica Schopenhauer, mas aprendeu com Schopenhauer. Então, todos esses são da escola pessimista. Eles admitiram, em outras palavras, que a vida é uma piada de mau gosto. Não existe Deus, não existe céu, não existe eternidade. O que nós desejamos é uma utopia. Então, não compensa ficar perdendo muito tempo com a vida. Eles se conscientizaram que a vida é uma tragédia. E aqui eu anuncio perante todos que eu concordo com eles. Sabe por que eu concordo? Porque eu tenho que, às vezes, avaliar a ideia de uma pessoa não a partir do que eu acredito, mas a partir do código de valores dele. Então, isso me permite, como professor, dar nota 10 num trabalho, mesmo que eu discorde das ideias do aluno. Se ele foi coerente com o método dele, se ele foi coerente com os princípios dele, eu vou dar nota 10 para ele, mesmo discordando dele, porque ele demonstrou coerência. Entenderam em que sentido que eu falei que eu concordo com eles? Porque se realmente não existe Deus, se a vida é só isso aqui, gente, nós nascemos condenados. Olha o que disse Fernando Pessoa. Nós somos todos cadáveres adiados que procriam. Quer que eu repita? Nós somos um cadáver adiado que procria. Todo mundo um dia vai morrer. A vida acaba. Tudo passa. As pessoas que você mais ama, um dia vão te deixar. Quantos aqui já não perderam o pai, a mãe, um filho, um cônjuge? Isso quando não vem cedo demais a morte, quando é uma criança. E a qualquer momento podemos morrer. E não adianta tentar ser otimista aqui. Na perspectiva de Schopenhauer, por exemplo, viver é sofrer. Temos apenas pequenos instantes de felicidade. Olha como é que o Schopenhauer colocava. Ele dizia assim, olha o que é a vida. Você trabalha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando chega o final de semana, você dá um intervalo
para sofrer porque sabe que segunda-feira tem que voltar para lá de novo. E ele ainda dizia mais, Schopenhauer, a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Por isso que eu mandei aquele, não sei se chegou a publicar aquele trechinho lá no WhatsApp, nós só amamos aquilo que nós não temos. Quando você tem, já não é tanto assim. Parece que nós sempre estamos correndo atrás daquele que nós não temos. A felicidade parece que está sempre onde eu não estou. Eu estou aqui, estou morrendo de saudade de lá. Quando eu vou para lá, estou morrendo de saudade daqui. E há pessoas que se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. Vai estudar filosofia na universidade, é isso aí que você vai aprender com os filósofos pessimistas. Quando eu comparo tudo que eu leio dos filósofos pessimistas com o livro de Eclesiastes, eu encontro no começo uma similaridade tão grande que eu falo assim, uau, Salomão, vivendo no 10º século a.C., antecipou aquilo que os filósofos ateus diriam no século XIX. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Se você estudar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, se você estudar em São Paulo, na USP, os professores ateus vão mostrar para você a escola dos filósofos pessimistas. Nietzsche é um clássico deles. Não vale a pena. Só que dificilmente um professor vai dizer para você que muito antes de todos aqueles filósofos, Salomão já dizia isso na Bíblia. E quando você vai para o hebraico, o verso 2 que eu li para vocês, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade, ele fica mais potente ainda. Lá você tem justamente a palavra que começa dizendo Havel, Havalim. Havel, Havalim, em hebraico, é que eles traduziram por vaidade de vaidades. Agora eu vou traduzir o hebraico para vocês. Sabe o que é Havel em hebraico? Sopro, suspiro, névoa. Mas não é sopro desse jeito aqui, ó. Isso é ruach em hebraico. O Havel é isso aqui, ó. Sabe quando você está chateado da vida? Aquele dia que tudo deu errado, aí você sente e fala assim. Sabe como é que chama isso em hebraico? Havel. Que os tradutores traduziram por vaidade. Vaidade é aquilo que vai e que passa. Então Salomão falou o seguinte, a vida é como se fosse um sopro, um suspiro, um sopro de sopro. Acabou. Isso que é a vida. Tudo passa, tudo acaba. Havel, Havelim, amor, Kohelet, diz o pregador. Havel, Havelim, tudo é Havel, tudo é suspiro. Passa. E vocês que são mais jovens vão ver como passa mais rápido depois que você faz 40 anos. É incrível. Eu vou fazer uma licença poética à física de Einstein para falar da relatividade do tempo no sentimento. Quando você é criança, como aquelas que vieram aqui com a arca e outros que estão sentados aqui, quando é criança desse tamanho assim, o tempo demora a passar. O seu aniversário não vem nunca. O próximo Natal, nossa! Depois que você, enquanto você é criança, você só conhece 2 tipos de pessoas. Os velhinhos e os jovens como você. E eles vão crescendo com você. Mas você já viu aquele senhor velhinho? Até é difícil imaginar que um dia ele foi jovem. Depois que você passa dos 30 e poucos, 40, você começa a notar uma coisa. Em primeiro lugar, pela primeira vez na vida você consegue entender na prática o que é a lei da gravidade de Newton. Antes você entendia a teoria da gravidade, agora você entende a lei da gravidade. Só uma paráfrase. Antes você entendia a teoria da gravidade, agora você entende a lei da gravidade. Começam a aparecer dores no seu corpo que você não tinha. Marcas de expressão que você não tinha. E mais, você vê as pessoas envelhecendo. Você vê as pessoas envelhecendo, você vê o processo, você testemunha. E o tempo começa a ficar rápido.
Nossa, mãe, você lembra que eu estava... Já tem 2 anos que a gente encontrou lá. 2 anos? Já passou isso, já? É verdade ou não é? Aí você vê que realmente tudo passa muito rápido. Rápido demais. Quem assistiu o filme Sociedade dos Poetas Mortos? Esse filme é um filme baseado na filosofia pessimista. Carpe diem, aproveite o dia, porque isso aqui é tudo que você tem. E como eu falei ao citar o Fernando Pessoa, nós somos um cadáver adiado que procria. Olha essa cena, bonita e triste ao mesmo tempo. Bonita e triste. Essa aqui é Rosa Canfield, uma americana, norte-americana, moradora do estado do Arizona, em Chandler, e ela comoveu os internautas quando ela segurava uma pequena Kelly, uma nenenzinha, no quarto do hospital, e essa senhora tinha 103 anos. 103 anos. Segurando uma bebê. Ali você vê 2 extremos de vida. Linda a foto, não é? Mas triste. Porque aqui você vê o início da vida e o fim dela. E esse bebezinho, um dia, vai ficar desse jeito, se não morrer antes. Imagine que você está condenado à cadeira elétrica. E eu chego para você e falo assim, eu tenho 2 notícias para você, uma má, outra ruim. Você fala o seguinte, dá a notícia ruim primeiro. O juiz não tirou a sua sentença, você vai morrer na cadeira elétrica. E a notícia boa é que ele adiou a pena em 3 dias. Você tem 3 dias para curtir a vida. Adianta alguma coisa? Você vai ter 3 dias tão angustiados que você não vai curtir. Pois você nasceu condenado, porque um dia você vai morrer. Ou vai perder alguém que você ama. Então, é isso aí que eu leio em Eclesiastes, eu leio em Nietzsche, eu leio em Schopenhauer. Olha o que dizia o Schopenhauer. A vida e a morte, o nascer e o morrer, é o maior jogo de dados que conhecemos. Ansiosos, interessados, agitados, assistimos a cada partida porque a nossos olhos tudo se resume a isso. A natureza, pelo contrário, que é quase sempre sincera e nunca mente, contempla a partida com ar de indiferença. Não se preocupa com a morte ou com a vida do indivíduo, entregando a vida do animal e também do homem a todos os acasos, não fazendo o mínimo esforço para o salvar. E Nietzsche fala, veja bem, coitado do inseto, ele está lá sem querer, ele é esmagado. A vida parece que não está nem aí. A vida está todo dia dando vida e matando. No livro Dores do Mundo, ele fala que a melhor coisa que nós temos é a luta por uma vida com a certeza que nós vamos ser vencidos. Você luta para curar aquela doença, mas um dia a pessoa vai morrer de qualquer jeito. O Nietzsche. Os homens não têm de fugir à vida como os pessimistas, mas como alegres convivas de um banquete que desejam suas taças novamente, cheias girão a vida uma vez mais. E Nietzsche fala, nós temos a arte para não morrer de verdade. A recompensa final dos mortos é não morrer nunca mais. Deixa eu fazer a diferença entre o Nietzsche e o Schopenhauer para vocês. O Schopenhauer era pessimista, e por ser pessimista, ele não queria graça com a vida. Ele era triste, deprimido. O Nietzsche era um pessimista, mas ele queria ficar embriagado. O Nietzsche falava assim, eu vou morrer, mas eu vou morrer dançando e pulando como os bodes da mitologia grega. Por isso que o Schopenhauer ficava falando assim, não adianta viver, não adianta viver, não adianta viver. O Nietzsche dizia, de fato não adianta viver, mas já que estamos aqui, vamos tomar um trago. O Nietzsche foi, por esta razão, um boêmio. Ele vivia em prostíbulos, com prostitutas, inclusive alguns pensam que a morte dele que piorou o estado mental dele, porque ele contraiu doença sexualmente transmissível nos bordéis que ele frequentava, bebia todos os tipos de bebida que você podia ter e odiava a sobriedade. O Nietzsche dizia assim, a sobriedade machuca, é melhor ficar bêbado. E que bom que nós temos a arte para driblar a realidade da vida. Então Nietzsche dizia o seguinte, é bom ter o teatro, ter o romance,
ter o espetáculo, porque o espetáculo é uma forma de me embriagar. Não é entretenimento, é me embriagar, que enquanto eu estou assistindo aquilo ali, eu não estou pensando na vida. Então, quanto mais diversão, melhor. Uma notinha de rodapé. Será que o mundo, mesmo sem conhecer as obras de Nietzsche, não está seguindo a sua filosofia? Preste atenção qual é o esquema de vida de alguém no final de semana normal aqui no Rio de Janeiro. Encher a cara até de madrugada, e quando estiver bem bêbado, dormir no outro dia até meio-dia, e quando estiver sóbrio, já acorda e ainda toma uma cervejinha ainda. Não tem aquele samba do Joãozinho 30, né? Eu não paro, porque se eu parar eu penso, se eu pensar eu choro. É mais ou menos isso que muita gente está fazendo. As pessoas não querem parar. Eu até mencionei um dia, num estudo que nós tivemos aí, que quando eu era criança tinha medo do escuro. Hoje as pessoas têm medo do silêncio. Precisamos o tempo todo estar com isso aqui plugado. A gente tem medo do silêncio, porque o silêncio faz pensar. Bom, eu poderia falar outras coisas. Desculpa, eu voltei aqui. Falando nisso, o Eclesiastes fala sobre o homem finito, em contraste com a eternidade de Deus. Aliás, uma pergunta que eu faria para um ateu. A eternidade existe? Eu não estou perguntando se Deus existe. A eternidade existe? O tempo começa e termina? Então eu perguntaria para um ateu, o que há depois do tempo? Do lado de cá eu sei que as coisas parecem que acabam. Só que a gente tem uma vontade que não acabe. Você já percebeu que os momentos agradáveis da sua vida têm um misto de felicidade e tristeza ao mesmo tempo? Felicidade porque aquilo está acontecendo, e tristeza porque vai acabar. Quem é pai aqui, mãe? Eu tenho certeza que você experimentou isso nos seus filhos. Por exemplo, quando ela anunciou que estava grávida. Que alegria. Depois, quando você pegou no braço. Aí, o dia que ele cresceu, já não podia mais pegar no braço. Aí dá uma tristeza, porque você queria de volta aquele bebezinho, mas não tem mais. Agora você tem uma alegria, porque eles estão correndo na casa, brincando, divertindo. Mas quando eles casam e vão embora de casa, que tem a síndrome do ninho vazio, principalmente quando é moça, que o pai abre a porta, está lá a cama lá arrumada, a mãe, nossa mãe, minha filhinha. Foram momentos alegres, mas que passaram, e tem horas que mesmo que você esteja feliz com seu filho grande hoje, dá uma saudade quando ele era pequenininho e ficava no seu colo e não volta mais. Na Itália falava sobre a sede do baile que não acaba mais, mas infelizmente o baile termina e a Cinderela tem que voltar para casa. Qual foi a estratégia de Salomão? Lembra que eu estou comparando Salomão com os filósofos pessimistas ateus. Salomão, quando viu que tudo era vaidade, que a vida passa, que não adianta driblar a realidade, Salomão tentou uma forma de amenizar a sua dor. O que ele fez? Começou a buscar conhecimento. Eclesiastes capítulo 1, versículo 13. Eclesiastes capítulo 1, versículo 13. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com a sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esse enfadonho trabalho impôs Deus aos homens, aos filhos dos homens, para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. Salomão, falando em linguagem moderna, teria feito uns 3, 4 doutorados, umas 5 faculdades, uns 8 mestrados, umas 2 especializações, mais uma livre docência, mais uns 2 pós-doc. Salomão fez tudo. E quem aqui já fez doutorado sabe o que eu vou dizer. Quando você faz um doutorado, como é que você tem a certeza de quanta coisa você não sabe? É verdade ou não é? Você já não arrisca mais falar da área do outro. Você já não arrisca. Quanta da agonia. Porque você olha assim, gente, tanto livro para ler, eu não consigo ler nem 0,0001% do que eu precisava, da minha área. Salomão tentou, não, eu vou conhecer, vou ler tudo, vou estudar tudo, botânica, astronomia, tudo que Salomão podia, ele estudava. Mas ele percebeu que tudo era enfado da carne, cansaço. E é isso que a gente percebe mesmo. Quantas pessoas com doutorado aí chegam em casa e não sabem como driblar uma depressão? Nietzsche, Camus, Cioran,
Todos esses diziam também que a consciência é uma doença. Dostoiévski, embora não fosse ateu, também era um pessimista que dizia: a consciência é uma doença. Salomão dizia: o saber é o enfado da carne. E os filósofos diziam: a consciência é uma doença. Por que é uma doença? Vou falar por quê. No pé do ouvido para você. Há muitas vezes que dá vontade de não saber o que a gente sabe. A ignorância protege. É verdade ou não é? A ignorância protege. Eu sei que há muitos médicos aqui, eu vou com todo respeito dizer uma coisa. Sabe qual que é o grande medo de um médico? Precisar de um colega. Precisar de um outro médico. Porque o médico sabe melhor do que o leigo os riscos da cirurgia a qual ele vai se submeter. O médico sabe melhor do que um leigo os erros que às vezes acontecem no hospital e do lado de cá ninguém fica sabendo. O maior medo de um médico é precisar de um outro médico. Às vezes a ignorância te protege, porque você vai lá para a mesa, você não sabe o que está fazendo em você, quando você sabe, é horrível. Às vezes é melhor não saber. E o mundo hoje está saturado de conhecimento. Não sei quantos se lembram do filme Matrix. E tinha uma cena do filme Matrix que o agente Smith conversa com o Sr. Reagan e fala assim: nós temos um acordo, Sr. Reagan. Aí o Cypher, que é o Sr. Reagan, ele fala assim: você sabe, eu sei, que esse bife, ele fica cortando um pedaço de carne assim, esse bife não existe. Lembra do Matrix? Eu sei que quando eu colocá-lo na minha boca, a Matrix dirá ao meu cérebro que ele é suculento e delicioso. Depois de 9 meses, você sabe o que eu percebo? A ignorância é uma bênção. Porque no enredo do filme ali, não saber da Matrix era melhor até. Salomão foi procurar conhecimento e não teve paz. Schopenhauer também dizia: quanto mais claro é o conhecimento do homem, quanto mais inteligente ele é, mais sofrimento ele tem. O homem que é dotado de gênio sofre mais do que todos. E querem ver como é que o mundo hoje está cheio de informação? Tem um autor chamado Wayne Luke, que ele escreveu uma pesquisa sobre o acúmulo de conhecimento que nós temos hoje no mundo, e diz que o excesso de informação está provocando uma angústia típica dos tempos atuais, e levando à conclusão de que, às vezes, saber demais é um problema. Quanto mais sabemos, menos seguros nos sentimos. É a sensação de que o mundo está girando a muitas rotações, a mais do que nós mesmos. Até tem uma doença que já foi diagnosticada agora, cyberfobia. Cyberfobia. É uma doença psicológica. Olha o mundo hoje, como os filósofos ateus e como Salomão descobriram que a vida não vale a pena. Porque não tem Deus. Você fala assim: peraí, Rodrigo, mas 90% da população mundial, ou 98%, acreditam que existe um Deus. Concordo com você. Eles acreditam que há um Deus, mas vivem como se Deus não existia, como se Deus não exista. Se eles vivem como se Deus não existisse, eles são ateus práticos. Entenderam o que eu quis dizer? O mundo pode dizer que crê em Deus, mas se vive como se ele não exista, como se ele não existisse, esse mundo, então, está sendo devoto de um ateísmo prático. Portanto, eu posso dizer que a maior parte do mundo é ateia. Emocionalmente ateia. Racionalmente crente, emocionalmente ateu. Então, o que o mundo está fazendo? Descobrindo que realmente a vida é só isso. Estamos acumulando conhecimento. Hoje, uma edição do New York Times, só uma edição de domingo do New York Times, tem mais informação do que uma pessoa acumularia durante toda a sua vida vivendo na Inglaterra do século XVIII. Há 100 anos existiam cerca de 200 revistas científicas em todo o mundo. Hoje são mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Só para você ter uma noção da potência, tem os cibercondríacos também, que é uma outra doença que está surgindo. A internet está dando uma sensação de angústia nas pessoas. Salomão e os filósofos pessimistas viram que o conhecimento não funcionava. Então eles tentaram uma segunda coisa. O que Salomão tentou? Eclesiastes capítulo 2, verso 18. Também aborreci, Eclesiastes 2, verso 18. Também aborreci todo o meu trabalho com que fatiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim.
3, verso 9. Que proveito tem o trabalhador com aquilo que se fatiga? 5, verso 10. Quem ama o dinheiro jamais dele se farta. E assim vai. Salomão começou a se cercar de dinheiro, fama, mulheres, prazeres. Já que não deu certo o conhecimento, eu vou para o hedonismo. Eu vou curtir a vida, já que a vida é só essa. Então Salomão aproveitou, cantou, dançou, fez sexo, bebeu, tudo o que ele podia. Interessante que Schopenhauer também falou do dinheiro como forma de driblar a tristeza. E ele diz o seguinte: a riqueza influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. Quem é o homem mais satisfeito? O que tem $1 milhão ou o que tem 4 filhos? O que vocês acham? Qual é o homem mais satisfeito? O que tem $1 milhão ou o que tem 4 filhos? É fácil. Pergunta para os dois, quem quer mais? Apenas para vocês pensarem. Agora, para terminar o meu sermão aqui, aliás, eu pulei ali por causa do tempo, mas tem um estudo mostrando que tem até uma quantidade de dinheiro que você pode acumular para a sua vida mudar de nível. Depois dessa quantidade não muda mais. Não muda mais. Você pode ter o mesmo padrão, não vai mudar mais do que aquilo. E realmente, chega uma hora que, lembra a ânsia de ter e o tédio de possuir? Ok. E aí, o que nós fazemos, Rodrigo? Eu sei que o horário está avançado, mas se eu parar aqui, eu vou deixar vocês um pouco angustiados. O Kafka, que era um filósofo pessimista, ele já contou isso como sendo o Kafka e como sendo o Eclesiastes. Eu já ouvi essa história baseada nos dois. Que uma vez um menino chegou para o Kafka e falou assim: Kafka, desculpa, um adolescente, eu não estou entendendo a sua filosofia. Ele era pessimista, né? Ele falou assim: ainda bem, se você entendesse, você se suicidaria. Então, se eu parar aqui, muita gente vai querer cortar os pulsos depois desse sermão. Fiquem tranquilos, então, que agora, ao final, eu vou dizer para vocês onde Salomão e os filósofos ateus se distanciam. Está aqui, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Salomão percebeu que juventude, dinheiro, fama, conquistas, todos eles um dia, eventualmente, nos abandonarão. A juventude um dia vai embora, as conquistas também. Pode olhar, antes de eu continuar de ler o trecho da Bíblia aqui, vocês já viram o campeonato só é comemorado até o time ganhar o bi. Quando eles ganharem o bi, ninguém comemora mais o campeonato. Depois que eles ganharem o tri, ninguém comemora mais o bi. Aquilo que você tem de legal só é comemorável. Quer mais um exemplo? Eu sei que eu estou numa igreja de pessoas cultas. Quem ganhou, vocês sabem me dizer de cor o nome dos 3 últimos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina? Não vale olhar no Google. Não sabem? O ganhador dos 3 últimos Oscars de melhor diretor. Alguém sabe? O ganhador pelo menos do último prêmio Pulitzer de jornalismo. Não sabem? Fiquem tranquilos, não é porque vocês são ignorantes. É para vocês verem que até os melhores prêmios do mundo caem no anonimato. Agora, se eu pedir para você, cita para mim de cor o nome de 3 pessoas que marcaram positivamente a sua infância, não precisa nem de decorar. Sabem por quê? Os prêmios passam, mas as pessoas que se importam comigo são as que ficam. Essas que permanecem. Aquela professora, aquela que cuidou de você na infância, essa que fica. Prêmio passa. Juventude passa. A questão é, podem essas coisas que terminam em desaparecimento ser o bem real que minha alma busca? Aí Salomão já tinha dado a resposta aqui no início do livro, Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo.
também pôs a eternidade no coração do homem. Deus pôs a eternidade no coração do homem. Em hebraico, a palavra olam. Olam, a eternidade, a sede pelo eterno. Os filósofos pessimistas também perceberam isto, mas como eles não aceitam a existência de Deus, eles insistem em dizer que a nossa sede por eternidade é uma utopia, é uma sede inútil, porque nunca haverá essa água para driblar essa sede que eu tenho. Salomão dizia, não há um Deus, e essa sede pode ser sanada. Aqui está a diferença entre Salomão e os filósofos pessimistas. Porque como os filósofos pessimistas acham que não existe Deus, a minha carência é uma carência por algo que não existe. Salomão disse, não, a carência é por algo que existe, e faz mais sentido. Sabem por quê? Vocês sabem que o nosso organismo não sintetiza a vitamina C. Mas eu preciso da vitamina C para sobreviver. A vitamina C existe do lado de fora. O meu organismo não produz oxigênio. Ele busca oxigênio de fora. O oxigênio existe. Eu preciso de vitamina C, ela existe. Eu preciso de oxigênio, ela existe. Eu preciso de afeto, outro ser humano existe para me dar o afeto. Tem o órgão sexual masculino, tem o órgão sexual feminino. Tem o coração, tem a veia. Tudo o que o seu corpo precisa, seja de físico, seja de emocional, que for vital para a sua sobrevivência, existe em algum lugar. É uma lei lógica. Se um organismo vivo precisa de algo que não existe, esse organismo vai morrer em pouco tempo. Concordam comigo? Então, pelas leis da biologia e da psicologia, tudo o que o meu organismo precisa para ficar vivo, existe em algum lugar do lado de fora. E meu organismo também pede a eternidade. Ele pede Deus. Aí os ateus dizem que Deus não existe. Isso é tão estúpido como dizer que o seu organismo precisa de vitamina C, mas a vitamina C não existe. Então como é que você está sobrevivendo? É como se eu falasse que o seu pulmão precisa de oxigênio, mas o oxigênio não existe. É como falar que existe o órgão reprodutor masculino, mas a fêmea não existe. Não faz sentido isso. Se eu tenho buraco, é porque existe aquilo que preenche o buraco. Então existe um vazio com forma de Deus no coração do homem. E Salomão falou, pelo fato desse Deus existir, eu posso celebrar a vida. Não com apenas acúmulo de coisas, não apenas com acúmulo de conhecimento, não apenas com acúmulo de prazeres, mas sabendo que, se Deus existe, vale a pena viver, mesmo com os problemas dessa vida. Enquanto Nietzsche queria ficar dopado e morrer dançando, enquanto Schopenhauer se debruçava num quarto fechado, enquanto Fernando Pessoa escrevia poemas falando da desgraça de viver, Salomão dizia, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Ele vai trazer o juízo. Trocando em miúdos, para o filósofo pessimista, aquilo de bom que acontece na sua vida é tudo que você tem. Ele fala com você assim, está feliz? Estou. Então aproveita que é só isso, acabou. Curta a vida porque vai morrer, acabou. É que muitos filmes, teatros hoje estão passando para você. Olha, aproveita, porque quando você ficar velho, você vai arrepender do que você não fez, vai arrepender dos amores que não teve, dos prazeres que negou. Faça tudo, porque a vida é só essa. Numa paráfrase, é como se você fosse comigo a um restaurante e eu te desse um pratinho, você está com muita fome, aí eu te dou um, como é que chama quando a pessoa está com fome, snakes, um couvert. Eu dou um couvert para você, eu sou pessimista e ateu, hein? Eu falo assim, Neide, agora come isso, nossa, mas que couvert gostoso, eu queria comer mais. Não, é só isso aí que você tem. Aproveita e come bastante esse pãozinho aí com essa manteiga, porque é só isso que você vai ter para comer, mais nada. O resto é fome. Isso é o filósofo pessimista. Agora vem Salomão e diz, Neide, gostou do couvert? Gostei. Então, delicie-se nele, porque você não imagina o prato que ainda está por vir depois. Enquanto nos filósofos ateus pessimistas, o que você tem de bom é tudo, para Salomão é apenas uma degustação. Você está feliz com esse momento alegre na sua vida? Curta bastante, porque ele é apenas uma degustação de algo infinitamente melhor que você terá no céu.
Você está triste porque isso está acontecendo na sua vida? Não se desespere demais, porque isso vai passar, isso é provisório, a glória de Deus está voltando. Então, no pessimismo de Salomão, ele encontra o motivo para viver. Deus existe e Deus dá sentido à minha vida. Trocando em miúdos, eu aprendo com Salomão uma coisa que Dostoiévski escreveu. Todos nós somos pássaros. Nós olhamos a gaiola e prestamos atenção nas nossas asas e temos vontade de voar. Mas para alçar voo, o pássaro tem que enfrentar o desconhecido, o abismo, a falta de certeza, porque não tem nenhum cabo de aço segurando as asas dele. Ele está no vazio, no nada, ali no meio do nada, só o ar e o vento. O pássaro que segue a filosofia de Salomão voa pela fé. Mas o pássaro que segue a filosofia dos ateus fica dentro da gaiola, porque a gaiola é onde moram todas as certezas. Na gaiola é método científico, tudo é verificável. A comida é certa, todo dia o seu dono está colocando lá. Na gaiola você não precisa enfrentar o vazio, não precisa enfrentar o nada. Na gaiola não há o desconhecido, na gaiola não há o mais além. A gaiola é o mundinho dos ateus. O universo é tudo o que existe, existiu e existirá. Não existe nada além do universo. Então aproveita, a sua vida é a única que você tem. Então coma, desfrute, coma e sofra, porque acabou. Mas o de Salomão não. Ele voa, porque ele sabe que tem um céu esperando lá fora. E diferente do que os ateus disseram, a minha vontade de voar não é uma utopia. Foi o Criador que colocou em mim. E se eu posso abrir asas, é porque eu posso voar. Se eu tenho desejo pelo céu, é porque o céu é uma realidade. É por isso que, apesar de admirar muito a inteligência de Nietzsche, Schopenhauer, Fernando Pessoa, Saramago e outros, eu ainda prefiro ficar com Salomão. O velho e sábio Salomão. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade. Mas uma vaidade no sentido da degustação. Tudo que você tem de ruim vai passar. E o que você tem de bom, degustação. O céu será melhor. Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Amém? Eu queria chamar o pastor Zanella aqui e o doutor Aloísio para nós fazermos uma entrega muito especial aqui. E eu quero dar um testemunho para vocês de 1 minuto aqui e fazer um agradecimento a Deus. Semana passada nós tivemos o privilégio de acompanhar o batismo dos mais novos membros da Igreja da Barra. Só que eles preferiram batizar no IPAI. E nós demos estudo bíblico para o Patrick e para o Milton, e ontem nós começamos já um outro estudo, né, lá com outras pessoas também, não é isso, Christian, Carol, a Neide também estava lá, e quem sabe, não quero cantar a vitória, quem sabe no futuro a gente não pode repetir isso aqui, Christian, não sei. Não sou profeta, viu, Carol? Mas a gente falou ontem sobre dom de profecia, né? Eu posso ser tomado profeticamente, viu? Eu sei o seguinte, eu queria chamar o Christian e o Milton aqui, por favor. Podem vir aqui à frente. Sabe por que eu fico feliz quando eu vejo as pessoas decidindo ao lado de Cristo assim? Às vezes as pessoas perguntam assim, eu preciso estar na igreja para ser salvo? A resposta óbvia é, não, porque quem salva é Jesus. Concordam comigo? Então por que a gente chama as pessoas para virem para a igreja? Por 2 motivos. Primeiro, você tem tantos talentos, uma pessoa tão encantadora, que se eu estivesse jogando bola na rua, eu queria que você estivesse no meu time. Claro que... Por que não? Não é que você precisa da igreja, talvez, para ser uma pessoa melhor. Mas eu acho que a igreja vai ser um lugar melhor se você estiver aqui. Segunda razão. Eu posso ir para o céu fora da igreja? Posso. Como também posso atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo. A Mirklink não fez isso? Mas é muito mais fácil fazer o trajeto num avião ou num transatlântico. Então você pode ir para o céu fora da igreja, como pode atravessar o Oceano Atlântico num barco a remo. Mas é mais seguro dentro dela. Então, nesse momento, o pastor Disseu Zanella e o doutor Aloísio
vão dar as boas-vindas aqui aos novos membros da Igreja da Barra, Patrick e o Milton.